Oi, bem-vindos a mais uma edição do WeCast. Eu sou o Arcano 9 e eu espero que me chamem por esse nome nesse programa. Oi, eu sou o Nick e eu não entendo nada de cinema, mas eu vim aqui porque eu achei legal. Meu nome é Arauto e hoje aqui no programa toda rebeldia sem causa não será tolerada, hein? Oi, eu sou o Barrocho, eu produzi e tô tentando voltar a produzir vídeos. Eu sou o Itaú e eu gosto de tiroteio, perseguição e cabeça rolando. Eu sou o Renato, sou tarado por cinema. Tudo isso e muito mais após a nossa sessão de e-mails. Nosso primeiro e-mail é do leitor Marcos Camargo, sem idade, Marília, São Paulo. E aí, Adriano? Opa! Quer dizer, Arcano 9. Muito bom, Quest! Me deu mó nostalgia dos tempos de jogar RPG na Unesp. Concordo com a conclusão, se é que teve uma, do assunto RPG versus MMORPG. RPG, sem dúvida, é o melhor. Mas MMO é mais acessível, eu mesmo tô sem jogar RPG decente desde que você foi embora daqui. Abraços. Puxa saco, hein? Adriano, volta RPG! Deixa eu terminar com o e-mail que tá puxando meu saco. Então vai. Abraços pra toda a galera do WeCast que não decorei o nome ainda. Espero um dia poder jogar com vocês. Deu um mó brilho. PS. Era o pessoal da TV que queria ver todos os dados rolando de uma vez. Mas que foi engraçado foi. É, né? Você é um baita puxa-saco do Arcano 9, tô vendo mesmo. Então, a gente tem que começar com o primeiro Não, e-mail em defesa elogiando, do cara, ele é uma gente boa. Conheço. pra gente ir pros e-mails que não elogiam tanto. Nosso segundo e-mail é de Mark Mebarak, sem idade, Rio de Janeiro. Acho que é Rio de Janeiro. Bom, o primeiro episódio de uma produção independente é sempre uma merda. Ou é sempre abaixo do que a gente espera. Mas apesar disso eu curti. Gostei mesmo. Dei risada ouvindo e disse: é isso aí mesmo. Em pensamento várias vezes. Mas gostaria que mudassem no segundo as seguintes coisas. Gostaria que dividissem o programa em blocos, não apenas na pauta, mas também na edição. Gostaria que tivesse um participante orelha, que não entendesse do assunto e representasse os ouvintes. Bom, querido Mark. Pô, mas eu não entendia nada de RPG, cara. Então, nós tivemos o Barrocho. Ele não entendia nada de RPG. Apesar do áudio dele não estar muito audível, ele era o nosso orelha. Bom, ele também pergunta se o nosso WeCast tem a ver com We Are Geeks. Bom, Mike, não tem nada a ver. Nada a ver, mano. É o id nosso, porque a gente tá fazendo. Exatamente. É uma coisa mais É egoísta. nosso. WeCast, Foi o nome mais egoísta que a gente conseguiu encontrar, então vai ficar isso mesmo. Não é YouCast, não é iCast, Não é é o WeCast. seu, não é iCast, não. É nosso, pronto, acabou. Concorde-se com isso. Vamos educado. E eu sou contra dividir o programa em blocos. Não é novela pra você ficar cortando em bloquinho. Ah, mas o carnaval é dividido em bloco, é um sucesso. Puta que pariu! Corta isso! Taca fogo nele! Bom, em resumo, ele gostou muito Ele gostou muito, mas achou uma merda. Beleza, vamos Não, nessa. ele gostou pra ser o primeiro episódio, ele achou muito legal. Mas legal, Ou esse seja, negócio do vamos orelha é passar a importante. Ó, Marcos. É Marcos o nome dele? Mark. Mark, a gente promete que vai melhorar de merda pra algo mais Fedorento. fedorento, exatamente. Mas lembrando não que temos- hoje nós já tivemos também o Orelha, que foi o Lich. E eu entendo porra nenhuma de cinema. Não, você entende explosões, tiroteio e cabeça rolando. É só o que eu preciso ver na tela. Beleza, o nosso terceiro e-mail é do Dart Rafa, sem idade, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Oi, eu escutei e achei legal, mas um pouco solto. Demais para o informativo. Quero dizer, não precisa tirar as brincadeiras e tal, mas talvez algo mais orientado, com uma direção em certos assuntos, que eu acho que ficaram meio perdidos. Mesmo assim, estou aguardando o próximo. Valeu pela crítica. Ele Não, tem mas eu razão também também. achei que algumas partes a gente estava desorientado, sim, eu concordo com ele. Mas a gente vai melhorar com isso. Posso ser sincero aí? Eu brinquei bastante porque não entendo porra nenhuma de RPG. O Orelha às vezes estraga, cara. Bom, Rafa, nesse próximo programa que você vai estar escutando daqui a pouco, a gente vai tentar melhorar esse aspecto.
gente vai tentar fazer um negócio mais sério, tanto que por causa disso a gente convidou o Renato, que vai dar uma luz no meio da nossa ignorância podcastística. Então é isso, pessoal. Ser irmão do cara às vezes dói, né? Eu vou ser obrigado a ver meu irmão Dona Luz, né? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa sessão de e-mails. Se quiserem mandar dúvidas, críticas, sugestões, por favor, enviem seus e-mails para sintoniawecast@gmail.com. Nossa, que evolução! Antes a gente não tinha nem e-mail. Então, vamos lá, vamos pra conversa agora. Vamos Muito lá. XP depois. Em 1895, na França, os irmãos Louis e Auguste Lumière inventaram o cinema. Já se passaram 116 anos e de lá pra cá muita coisa mudou. Mas as maiores mudanças podem ser notadas depois dos anos 80, quando o cinema comercial se estabeleceu definitivamente. Nasciam assim os blockbusters. Diante desse quadro, nós do WeCast iremos discutir nesse programa o conflito gerado entre as gerações que curtem os filmes antigos e as que gostam dos filmes atuais. Olha, eu vejo assim que não é nem uma questão de filme antigo ou atual, eu acho que é uma questão de maneira de se ver cinema, né? Quando a gente procura nos filmes, como um filme que a gente passou no Tela Viva quinta-feira, do John Ford, você nota uma preocupação maior com o roteiro, com uma história a ser contada. O objetivo principal é o que se vai contar, e não sim ficar fazendo virtuosismo na tela, né? Agora eu acho que não é uma questão da idade do filme só, acho que é uma questão de como se vê cinema. Você vai para o cinema europeu, você pega aí A Fita Branca, que é um filme de 2009, que praticamente segue tem o mesmo objetivo, contar uma história. Go ahead, make my day. Temos que começar falando dos filmes antigos. Então, Renato, o que você enxerga como a maior qualidade dos filmes de antigamente que você não consegue encontrar nos filmes atuais? Eu acho que às vezes não é só uma questão de ser o cinema antigo ou ser o cinema mais novo, não. Então, com esse comentário que você disse, então, você acha, tipo assim, como, não sei se é de respeito, como se fosse um desrespeito pelo pessoal que gosta mais de cultura do cinema, com os filmes de hoje? Mas as pessoas vão ao cinema? Ou elas não vão porque elas não têm oportunidade de verem os filmes que elas gostam? O Ariano Suassuna tem uma frase que eu gosto de repetir sempre, né? Por que o cachorro rói o osso? Porque ele nunca foi apresentado ao filé mignon. Então, normalmente quando você quer fazer dinheiro, normalmente a tendência é tentar baixar um pouco o nível, né? Agora, também você tem que ter um cinema só para entretenimento, né? Não dá pra você ficar só vendo filme polêmico, filme questionador. Uma hora você quer no cinema é pra morrer de rir mesmo. Agora, por que não fazer isso com qualidade, né? Por que fazer o besterol do Jim Carrey, né? Ou o besterol do Ed Murphy lá com o Dr. Dolittle, né? A versão original do Dr. Dolittle diverte muito mais, não precisa ficar distorcendo a cara dos outros, né? Só fazendo careta e não tem uma ideia, na verdade, ali. O que? No original não tem ninguém peidando? Não. Ah. Não tem. Mas você pode achar esse tipo de coisa em filmes, por exemplo, do Pasolini, né? Ou no próprio Manzano Oeste. Manzano Oeste do Mel Brooks, né? Manzano Oeste. Que é uma cena que os caras estão comendo feijão. Estão tudo comendo feijão, todo mundo levanta e peida, assim, né? Aquela coisa assim, né? Muito bom. Mas é gozado, é diferente, né? Tem um conteúdo. O Itaú tá se contorcendo aqui. Itaú, por que você está se contorcendo aí? Não, nada. Calma, já a gente chega nessa nova geração. Ainda eu pergunto pra vocês, por exemplo, quem que é o grande cômico do cinema hoje? O grande cômico. Humor inteligente ou humor escrachado? Não, humor que faz rir, né? Porque eu assento pra ver filme de comédia hoje. Se eu falar pra vocês que dificilmente eu rio num filme de comédia, a piada tem que ser muito boa, senão eu não rio. Hoje em Isso dia, é verdade. Não consigo.
Eu acho que Nem- a piada pra fazer rir mesmo, ela tem que ser bem inteligente. Eu vou ser franco, eu ultimamente com o cinema de comédia eu fico mais irritado do que dou risada. Tem o caso daquele filme do Plex, por exemplo, que um casal muda para um apartamento que eu acho que tem comunicação com o apartamento de uma velha lá, alguma coisa assim. Ah, esse filme é muito chato. Eu fui me irritando tanto, o filme é pra fazer rir, mas eu fui me irritando de uma tal maneira que a hora que o filme acabou eu falei, meu, isso daí é comédia ou... Olha, pra falar outro, é um filme que foi o mais alugado ano passado numa grande locadora aí, né? Eu fui perguntar. Se Beber Não Case, Seria um representante das comédias atuais. das comédias atuais. E eu não consegui rir naquele Ô, filme. louco! Eu protesto! Eu rachei o filme inteiro naquele negócio. É outro filme que ele me irritou também, cara. Eu vi o filme até o fim pra ver onde tava o maldito cara. Mas fazer eu rir mesmo. Nossa, eu já comecei a dar risada na hora que eles encontraram o tigre no banheiro. Que Foi a diabo única tinha hora que eu porra do tigre no banheiro? Nossa, Foi a eu única vez rachei. que eu ri no cinema. Foi a hora que apareceu o tigre. Então não sei, né? Eu acho que falta muita inteligência mesmo no cinema. Muita inteligência, até pra fazer bobagem, né? A bobagem tem que ser bem feita. E os filmes do Jerry Lewis? O filme do Jerry Lewis, ele variava, né? Entre grandes coisas e grandes porcarias também, né? Tem mais... Por exemplo, lá vamos nós de novo. Faz uma comparação da versão do Jerry Lewis do Professor Aloprado pra versão com o mesmo Murphy, né? O do Jerry Lewis é muito superior em termos de texto, de piada, né? A comédia do Jerry Lewis, a comédia do Blake Edwards, elas têm uma particularidade, né? Ela sempre tem é sempre muito dosado o humor, o drama. Eu acho que esse equilíbrio é que faz a comédia amarrar o filme, né? E o Blake Edwards, ele tem uma outra questão também, que é a questão do tempo de O comédia. tempo de comédia dele é O timing deles tanto é que a gente estava agora há pouco assistindo Pantera Cor-de-Rosa, o que faz a graça da Pantera, o próprio Blake fala nos extras da coleção ali, é justamente o tempo, né? Aquela olhada, o tempo do personagem pensar e perceber a coisa, né? Isso acaba se transferindo. Eu sei que não é filme, mas pra série do Friends, por exemplo, principalmente no personagem do Joey, eu sei que a gente ainda vai fazer um podcast de Friends, mas é aquela questão do Joey quando ele percebe de quem é que a Rachel tá grávida. Eu cheguei a parar e contar quantos segundos leva do momento que ele percebe até o momento que ele reage. São 8 segundos, cara. Sabe, essa questão do timing também, hoje você não vê... a tentativa de se fazer rir hoje é muito mais com o absurdo da cena do que com É o besterol, né? Mas aí no caso cai no que ele falou lá da diferença de ver cinema. Até porque o cinema de comédia de hoje ele não se encaixa mais um público mais culto. Como você abriu as portas do cinema para todo mundo, você tem que abaixar, como ele falou, baixar um pouco o nível para atingir mais gente. Mas por que tem a que piada abaixar tem que o ser nível? mais rápida de se entender, mais fácil de se entender. Mas a Pantera Cor-de-Rosa também foi um sucesso tremendo de público, não foi só baixar o nível. Convidado Bem Trapalhão. Convidado Bem Trapalhão, então... E aliás, esse abaixar o nível não é só no cinema, né, hoje em dia que a gente tá vendo, né? Não é que não se faça coisa de nível hoje, né? É o que é mais divulgado, normalmente o nível fica devendo mesmo, né? É mais fácil, Mas quando a Você gente define fala aqui, de abaixar o nível, digamos assim, é global ou é só em regiões geográficas? Tipo, Eu acho que assim, Estados Unidos, Brasil, e diferencia em países? Acho Ou que é só determinadas O regiões? americano adora um besterol, né? tá aí American Pie, que não deixa mentir, né, velho? Eu rachava de rir no American Pie. Eu ria muito com aquilo lá, nos 3 primeiros filmes. Depois dali, acho que ficou tão forçado a piada, nós ficava tão forçado e tão batido na mesma tecla, entendeu? Que você... Eu confesso que o American Pie ele é um besterol que o primeiro filme conseguiu lhe fazer dar risada. O primeiro. Tá? Ele fez o sucesso primeiro, como todo cinema. vamos E aí fazer cai as naquela continuações. história das continuações também, que é um pé no saco, né? Vai estragando. O American Pie ele voltou com um tema que nos anos 80 era muito comum. O American Pie ele é uma nova tentativa de fazer um Porky's,
Só que tentar dar uma visão inteligente. Como chama aquele inteligente filme, ao A tema. última festa do solteiro, né? Porque esses dias eu também eu vi Porcs. É difícil. É difícil ver um filme que quando eu era mais novo eu gostava, mas agora eu vejo quão horrível que é. Mas eu vou falar pra você, tá? O humor americano, ele tem essa característica de baixar bastante o nível e ser bastante besterol, e a gente acaba absorvendo tudo que vem de lá, né? Mas tem humor bem pior. Você pegar um humor japonês, por exemplo, olha, aí é complicado, né? Não, tem umas coisas que são... E se eu te falar não dá sobre pra o assistir. humor indiano? Cara, eu não vi. O humor indiano se resume a uma história a qual vai ser interrompida com gente dançando. Também, né? O problema é que o cinema americano, quando ele tentou abrir as portas, ele acabou caindo numa massificação do produto e hoje em dia só se reaproveitam ideias, né? Dificilmente se cria um filme, alguma coisa roteiro nova, original. E aí você cai naquele tipo de coisa, o cara querer pegar e refilmar Psicose, por exemplo. Nossa, que absurdo. É que o cinema é muito caro. O cinema tem seus custos, não dá para um estúdio investir numa ideia que eles não sabem se o dinheiro vai voltar. Então, exatamente, quando a importância principal é o dinheiro e a massificação. Então, na verdade, a gente está vendo que cinema, como tudo, né, você tem uma cultura de massa e você tem uma alta cultura. Quem vai buscar cinema de arte não vai gostar de cinema, dificilmente vai gostar de cinema comercial. O problema é que eu acho que hoje em dia a estrutura toda do cinema está sustentada Comercial. no comercial. No cinema americano, né? Americano. Não, no cinema no geral. Não é. Hoje em dia precisa de patrocínio para fazer qualquer coisa. Mas o que você assiste de cinema europeu? Você assiste bastante? Não Então, e é isso. A Vida é Bela. Na Vida Bela é uma porcaria do filme. A Vida Bela é um filme horroroso, porque quem tem o mínimo de consciência do que é o Holocausto não faria uma porcaria daquela lá. Então eu chutei errado. Não é errado. Quem aqui nessa mesa chorou no fim de A Vida é Bela? Ou pelo menos se sentiu triste? Só se for de raiva. Eu fiquei triste no fim de A Vida é Bela, cara. Então vou falar uma coisa pra você. Você dá uma lida assim, coisas sérias sobre o Holocausto, depois você vê se dá pra fazer um filme daquele. Não dá. Os homens que não amavam as mulheres. Europeu. E assistiu, né? Aquele... Como é que é? Anticristo, assisti, gostei o Anticristo. Aquele lá foi difícil engolir o filme inteiro, foi difícil O assistir o Anticristo filme é um inteiro. filme terrível de assistir inteiro. Nossa, foi difícil, mas são filmes foi que vêm na bacana. esteira do Lars von cinema Trier. americano. Não, mas depois que você entende, que você para pra Não. pensar no filme lá, que você... Esse filme é do Melhor- Lars von Trier, não é? É, Lars von Trier, que é o mesmo diretor do Dogville. Ele é um Dogville. diretor diferente, ele faz parte... Ele tá meio assim à margem, mas ele faz parte do movimento chamado Dogma 5, né? Em que eles justamente fazem o contrário do que se faz nos Estados Unidos. Eles abominam a utilização de muitos recursos técnicos para fazer o filme o mais simples possível. No Dogville, por exemplo, o filme não tem cenário. O outro O diretor, cenário é marcado no chão. o outro diretor legal de cinema americano que não parece americano é o Soderbergh, né? Que fez o Sexo, Mentiras e Videotape. Que você vê aquele filme e você faz, esse filme não é possível que seja um filme americano. E um cara que eu acho que consegue ter um sucesso comercial legal e faz filmes de nível é o Clint Eastwood, né? Quem viu? Sim. E o último filme dele que eu vi foi o Gran Torino, nossa. Muito bom, muito bom. E é um filme onde o efeito especial está a serviço da história. Tempestade na mesa. Ou então concordou com o Renato em um. Gran Torino é foda, filme é muito mas é bom, assim, cara. o efeito... Gente, Get out of my law! Nossa, muito bom. pra quem não sabe, eu sou pianista, né? Então eu aprendi muita coisa com o mestre que eu tive, o Claudio Richerme, né? A técnica do piano tem que estar a serviço da música. Não do cara ficar se exibindo, olha como que eu toco, né? Então a melhor coisa que tem é o cara fechar o olho e parar com essa viadagem de ficar olhando na mão do pianista. Um monte de gente que senta, né? Tem que suar no ouvido. Então o efeito especial no cinema, ele tem que estar a serviço da história. Que nem eu fui ver o Cisne Negro. Que, né, não sei se alguém aqui viu. Baita filme. Eu gostei também. Cisne Negro é um filme que a hora que chega no final do filme, você lembra que o filme teve efeito especial. Teve efeito É que nem especial. juiz de futebol, sabe? É muito bom quando ele não aparece.
Só que, como você falou, o efeito especial a serviço Da história. Encaixou Do assim filme. como a luva. Hoje em dia a história é feita em cima do efeito especial que eles Exato, têm acesso. então, Aí é fogo, É né? aquele negócio, o pessoal dos estúdios de efeito especial descobre uma nova técnica, descobre uma maneira diferente de fazer uma determinada coisa, eles vão criar a história para poder mostrar Pra aquilo poder lá. Isso usar acontece efeito. demais. Independence Day foi assim. Né? O próprio Jurassic Park, embora tenha usado o livro do Michael Crichton, mas muita coisa no filme saiu do livro, né? Saiu completamente do que era o livro, justamente para mostrar efeitos. Mostrar que eles eram capazes de fazer textura convincente para a pele do dinossauro e tudo mais. Aliás, né? um dos primeiros filmes a usar efeito especial ótico foi justamente O Mundo Perdido, em 1926, né? E que, só efeito de curiosidade, o que seria esse efeito especial óptico? O efeito óptico, você não tem a utilização de computador para fazer. Você faz o efeito a partir de técnicas de trucagem. É sobreposição de negativo, Filmagem quadro a quadro. filmar quadro a quadro, ou então você, por exemplo, você quer fazer, que nem no Contatos Imediatos do terceiro grau do Spielberg tem. Os caras encontram um navio no meio de um deserto. Né? Na época não existia esse lance de você pegar e lá filmar um modelo e jogar um fundo verde, essas coisas eram muito primitivas ainda. Como que ele resolveu o problema? Colocou uma câmera com uma objetiva bem aberta, né, uma grande angular, colocou o modelo do navio bem perto da lente e a 150 metros de distância ele colocou as pessoas andando como se estivessem chegando no navio. Ele fez uma Então você ilude, né? exatamente. Aliás, eu vou recomendar um documentário para vocês verem. Tem lá no acervo do Zé Renato Barzon, tá? É um filme chamado Caso Metrópolis. Ali você tem uma boa ideia de como se fazia efeito especial na década de 20. Tá, a gente Você falou... queria fazer, desculpa, só para terminar de definir. Você queria fazer, por exemplo, algo parecido com um sabre de luz, se chegava a ter artista que pegava o negativo e ia lá riscar quadro a quadro, era uma cópia do negativo, lógico, mas ele fazia quadro a quadro no negativo o efeito para chegar, né? Hoje não, você tem o recurso do chroma key, que é o fundo verde, que está sendo aprimorado cada vez mais, e a modelagem 3D. Né? Para mim a modelagem 3D ela estragou o romantismo do cinema, dos efeitos de cinema. Né? Quando eu era moleque, assim, década de 80, tudo, você ia ver o Oscar, né? E eles mostravam a produção dos efeitos, então você via as maquetes, os mecanismos, os animatrônicos, né? O caso do ET mesmo, que eles fizeram um robô, tinha 10 caras manipulando o robôzinho do ET. Existia toda uma pesquisa, uma procura para chegar no efeito. Hoje não, hoje o cara vai lá, abre um Maya, abre um After Effects na casa dele, ali ele consegue pegar e criar um efeito que na época você precisava gastar horrores para fazer e conseguir iluminador capaz de iluminar para a luz que está no corpo do cara tá igual ao do fundo. Hoje é muito fácil, perde um pouco a graça, e o fato de ser muito fácil faz com que coisas absurdas consigam acontecer, você entendeu? Nem fizeram a viagem na Lua? Diz a lenda que foi filmaram filmado. a viagem na Lua, né? Mas eu tenho Mythbusters já provou que é fato, o homem é fato. Pra quebrar a mesa aqui, pra quebrar tudo isso aqui. O que vocês têm pra me falar sobre James Cameron, Titanic e Avatar? Porque depois que saiu o Avatar, começou toda uma balbúrdia, todo um cochicho pra lá Posso pra falar um cá, negócio pra você? de que Avatar era outro divisor de águas, assim como foi Titanic. Na minha opinião, ele pegou tudo que fez sucesso antes do filme de Avatar, compilou tudo num roteiro só e botou ali. Posso falar duas coisas pra você? Primeiro, no Titanic o efeito tá a serviço da história. Que aliás é um belo filme. Tá? Não é um filme que o efeito ele deixa a história em segundo plano. Tá? Eu concordo que Titanic é um belo de um filme, cheio de efeito especial, mas o efeito especial ele tá ali só pra contar a história. Agora o Avatar pra mim não é divisor de águas nunca, cara. Aquilo ali... Sabe? Tanto é, né, que todo mundo esperava que o Avatar fosse arrebatar um monte de Oscar, tudo.
não foi assim, né? Mas o Avatar foi um reaproveitamento de ideias. Nossa, de demais. roteiro, pra mostrar A única coisa legal do a Avatar... serviço. O único serviço que o Avatar prestou pro cinema foi o lançamento de uma tecnologia 3D que já é velha. realmente funciona. Não, mas essa técnica 3D de polarização de lente, ela é uma técnica boa, funciona e você consegue sentar para assistir um filme inteiro em 3D, tá? Sem ficar com dor de cabeça. E isso foi legal. O bom dessa técnica 3D é que, assim, antigamente, pelo menos, era muito caro se fazer 3D. Então não era economicamente viável você fazer um filme bom em 3D, entendeu? Aí, essa técnica agora, pelo menos, te permite ter uma TV 3D na sala da sua casa, populariza o negócio, é uma técnica muito boa e dá um outro ar pro cinema. Sim, mas aí que tá, a gente realmente precisa de 3D? Será que o olho da gente, o cérebro da gente já não processa a imagem pra gente enxergar as coisas em 3D? A gente realmente precisa tudo mastigado, vindo da tela do cinema ou da tela da TV? Eu acho que sim. Sim, com certeza. No meu ponto de vista é o seguinte... Eu tive uma experiência domingo que eu acho que sim, viu? E eu não fui ver filme, não. Eu fui assistir ópera. Eu fui assistir Carmen. Uma produção do Covent Garden de Londres. Passou Passou lá no Guatemi. Lá no Cinemark. E eu fui assistir a montagem do Covent Garden. É muito interessante. Você vê o protagonista de repente vir cantar, ele tá aqui na tua frente. Impressiona mais. Você tem aquela impressão que você tá lá no teatro vendo a ópera. Eu achei muito legal. E outra coisa, né? Os cineastas, desde que o cinema existe, procuram maneiras diferentes de trazer para o público a profundidade de campo. Você entendeu? Sempre, todo quanto é câmera que se lança, a primeira coisa que se vê, principalmente nas digitais agora, né? Como que é a profundidade de campo dessa câmera? Ela dá profundidade de campo? Isso é, eu tenho a sensação do que está lá no fundo. Então o 3D vem ajudar nessa questão. Eu acho que esse serviço que a profundidade de campo é o grande trunfo desse filme que eu tô vendo aqui, Cidadão Kane, né? O Cidadão Kane, você vê todos os planos da imagem com total nitidez, né? Go ahead. Make my day. Então, quer dizer que os cineastas, então, sei lá, eu tô chegando numa lógica aqui. Eles estão querendo chegar o mais próximo possível de atingir todos os sentidos do ser humano? Basicamente isso, através do cinema. Isso eu te falo, tá? Já tem até cinema com cheiro que tentaram fazer, né? Já acho uma péssima ideia. Você fica imaginando aquela cena da noiva de Frankenstein quando eles descem naquela catacumba lá embaixo. Nossa! O cheiro que devia estar ali dentro. Ou então, nem precisa disso, cara. Exorcista. Mas antigamente antigamente quando nos primórdios do 3D tinha cinema que já durante a sessão dava um choque em quem estava assistindo de acordo com o que tinha na tela. Um problema, entrava né? Morcego voando na... Você tá me lembrando daquele filme Matinê que tem aquelas formigas gigantes. As poucas apresentações do Ripple Man, o primeiro filme, pelo menos, que do começo, a primeira música do filme lá, do musical, o cara passava um cara fantasiado no meio da galera correndo assim, atrás de uma atriz, e a cena do filme passando, e ele derrubava a atriz no meio na frente da tela, assim, todo mundo no cinema olhando, e fazia uma encenação de que tava arrancando um órgão dela ali. Aí depois saía e continuava o filme. Embora o filme continuava. Diga. Depois do lançamento do Avatar, o assunto ficou lá atrás, saiu uma enxurrada de filme 3D, mas me parece que o 3D virou uma justificativa pro filme. Cobrar mais caro? Não, a justificativa pro filme existir. Qualquer filme que sai em 3D não tem nada a acreditar, mas é 3D. Aí você cai naquela coisa de novo da coisa, ou tá a serviço do filme ou não tá, né? Então, daí eu fui ver dois filmes, os dois primeiros em 3D que eu fui ver. Fui ver a Alice, do Tim Burton, e fui assistir o Toy Story 3, né? Toy Story 3 eu não vi diferença nenhuma. O Toy Story 3 você assiste... tal história. Mas eu não Desculpa, sentia. um trocadilho, né? Mas eu não sentia profundidade. Não, é que é sutil. É muito sutil. Agora no Alice ele tá falando, olha, eu fiz o filme em 3D pra você assistir. Bom, ali o Tim Burton juntou tudo, né? Ele pegou o Johnny Depp, o Tim Burton com uma história com a cara do Tim Burton completamente maluca, né? E ainda por cima com efeito 3D. E o roteiro do filme é ruinzinho que dói, né? Mas por outro lado, eu assisti algum filme, não um Avatar, em 3D também com atores reais, e
pelo menos pra mim, que não acompanho o cinema e não assisto filmes clássicos, eu não achei tanta graça no filme 3D sem o tanto de efeito especial idiota que o Avatar tinha, de nave espacial cruzando Pandora. Achei que o 3D Avatar não 3D. é tão necessário para um filme Eu não vi ele em 3D, cara. Eu vi que ele não em seja... Não sei, o Avatar ele quer mostrar o 3D, então ele é feito inteiro para te impressionar com 3D. Mas Outros filmes aí que a mostram gente cai 3D naquela sem história. isso. Ele foi feito pra mostrar o efeito Pra 3D. mostrar. Mas não Não, tem é. necessidade de 3D em filmes que não tinham sido feitos pro 3D. Mas é o caso, o Toy Story, ele foi um desenho feito em 3D, né? Foi criado para 3D, mas eles utilizaram o 3D como ele deve ser utilizado, né? Ele é apenas ajuda a aumentar a profundidade de campo, apenas ajuda você a ter a noção espacial. Porém, tem determinados momentos que você esquece que está vendo um filme 3D. Mas eu acho que É na tecnologia de hoje tem um certo ponto que passa a não ser necessário o 3D e que ele começa a tornar incômodo. Por você ter que ficar com óculos o filme inteiro e assistir um filme 3D que não precisa. Já Essa- tá surgindo a a tecnologia Não, na por China- enquanto já tem TV que você não precisa dos óculos 3D. Não, mas Sim, lançou mas- na China só daqui 3 anos que a gente vai ter essa televisão. Olha, essa É coisa isso de que dá a moral no mostrar, Brasil. essa coisa de mostrar o efeito sempre aconteceu. O primeiro filme em 3D foi o Museu de Cera, de 1953. É um filme com o Vincent Price. E já nesse filme tem uma cena que tem um sujeito fazendo propaganda do museu, fazendo chamado assim na frente do museu, e ele tá com uma raquete, com uma bolinha presa num elástico. E ele fica batendo, falando, venham ver um museu de horrores do fulano de tal. E de repente ele vira pro rumo da tela e fala, vou acertar você. E bate no rumo da tela, que era para fazer o pessoal do cinema baixar a cabeça. Né? Então, a raquete com a bolinha tá lá só pra... Só pra mostrar que o filme era em 3D. Eu fui numa apresentação por conta da loja, um treinamento de quando foi lançado as TVs 3D e que a gente ia começar a vender na loja, que a gente tinha que saber. Eu fui numa apresentação de uma das marcas e colocaram pra gente lá, colocaram um Avatar, colocaram um show do Black Eyed Peas pra gente ver em 3D, depois colocaram um clipe com várias cenas em 3D. Teve uma lá muito impressionante, que é o fundo do oceano, assim, um monte de peixe pra lá e pra cá. A impressão que você tem é que realmente você pode pegar os peixes, tocar os peixes, porque eles estão passando tanto na sua frente quanto no fundo e lá longe, bem lá no fundo tá vindo uma sombra que você mal percebe. Depois quando ela vai chegando mais perto, você vê que é um tubarão. E tem uma hora que aquela sombra sai de trás de uma... Ela desaparece um pouco, depois sai de trás de uma pedra e vem com tudo na tela. Entendeu? Eu olhei e fiquei estarrecido com a cena assim, mas teve gente que tava olhando pra mesma TV que já se esquivou, já foi pra trás. Você me baixou lembrou a do cabeça. lançamento de uma sala que no colégio que eu trabalho tem uma sala só com tecnologia 3D. A justificativa do 3D ali ela é completamente diferente, né? E a gente percebe até lá que existem certos materiais que são feitos para mostrar o 3D. Para que serve o 3D numa escola? Você mostrar para o adolescente que está lá fazendo genética a estrutura helicoidal do DNA, por exemplo, que é muito mais fácil você visualizar em 3D, porque ele ocupa espaço. No papel a justificativa é essa. Só que o filminho de lançamento que a criançada assistiu é um filme sobre a utilização da água e tem uma cena que tem um sapo que ele pula na frente da tela, que é justamente para, né, impressionar. Então, assim, você vai tendo essa superutilização do efeito sempre, né? Sempre você vai... Depois que passa a moda da novidade também, isso aí. Mas isso não acontecia também com a trucagem, no caso? Às Quando vezes eles acontece. viam, os caras não colocavam uma coisa Star no filme. Wars é um filme pra Ouça isso. acontecer. Star Wars é um puta de um filme. O primeiro Star Wars questiono. é total meu. Eu falo, Não. eu gosto do Eu primeiro não Star nem vou Wars. questionar a qualidade do Star Wars. Porque foi totalmente algo feito à mão, os caras são geniais. Outra coisa, Eles o Tron fizeram, original né? também era um filme O pra Tron mostrar original, efeito. Olha, ninguém tá questionando assim a validade do efeito, né? O que a gente às vezes questiona é o uso do efeito. Né? Uma vez tinha um menininho na televisão respondendo sobre cinema, não sei se o Alfredo lembra disso. Um moleque tinha uns 10 anos, era craque, sabia tudo de cinema, né? Aí fizeram uma pergunta, a mesma pergunta que a gente está se fazendo aqui. Ele falou, olha,
O chato de hoje em dia é que a maioria dos cineastas tem muito recurso na mão, mas não tem uma boa história pra contar. Moleque de 10 anos? Né? Foi no jogo. Geração isso. internet, Foi no moleque. programa do jogo. No jogo, eu lembro. Mas eu não posso. Leite com pera. Geração leite com pera. Eu não posso também reclamar tanto Você assim. acha que o cara do Mundo Perdido, eu não lembro quem dirigiu o Mundo Perdido, de 1926, se ele não tivesse... não tá aqui. Se ele não tivesse tudo isso na mão, você acha que ele não ia usar? Ah, É claro que. claro que ia. Ainda mais se contasse pro bolso dele também, né? Eu costumo sempre alardear que o filme que me fez gostar de cinema, né, de ser louco por causa de cinema, e eu era louco por efeitos especiais na época também, é um filme que, nossa, eu acho que de cada 3 minutos do filme, um tem efeitos especiais, que é o Contatos Imediatos, o terceiro grau do filme. Você entendeu? Então, assim, não é que, poxa, não vamos usar efeitos. É assim, né? eu sempre falo assim, quando alguém vem perto de mim e fala assim, vai ver aquele filme, cara, é bom, ou tem uns efeitos especiais, eu já corro do filme. Eu já vou embora, eu não quero nem saber. Tá, o filme, no caso, que não usa CG, mas usa umas técnicas bem legal. Filme que me fez gostar de cinema, e no caso me fez gostar do ator também, do Johnny Depp depois, é o A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, cara. Pois é, um filme que eu já não gostei. Eu adoro aquele filme. Você já assistiu o desenho? Não. Você conhece a lenda original? Porque ele enfiou uns negócios de bruxaria lá que me deixaram tão irritado, cara, que não tem nada a ver com a história original. É Tim Mas Burton. realmente, é bom. Tim Burton, cara. Mas é um filme É a assim, combinação maluca Ele que eu acho muito pega louca. qualquer história e distorce. Não, mas Versão é... dele. Ah, mas o Tim Burton tem uma obra-prima, né, que é o Ed Wood, né? Sim. Qual? Ed Wood. É a história do diretor de cinema, Ed Wood. Ah, tá. Não, esse não assisti. É um filme que ele fez em 94, filmou em preto e branco, né? Esse é, o Participação. filme, É, vai na lista. Esse é o filme mais arte dele, por isso que você É não um conhece. senhor do filme. Aquele Peixe Grande também é um filme legal. Pô, Ah, o Peixe Grande eu não vi ainda. Do Tim Burton. Tem que ver. é bom, cara. Não, eu falo que eu ando ignorante de cinema. Agora, se vocês virem um filme dele chamado Um Gaiato no Navio, vocês corram longe, pelo amor de Deus, tá? Mas também ninguém ouviu falar do filme, né? Graças Eu acho que o a filme é Deus, tão ruim que nem o pessoal que curte Tim Burton assistiu, cara. Beethoven também fazia porcaria, né? Então. Go ahead. Make my day. Você tá afim de assistir um drama, por exemplo, né? Eu gosto desse filme pesado. Né? Gosto de ver filme que... Não gosto de se sentar assim pra ver o filme e achar que eu perdi tempo também, né? Nossa, umas coisas meio malucas assim, né? Pra mim não tem diretor melhor que Ingmar Bergman. E o que Ingmar Bergman, por exemplo, o que ele usa de efeito no filme dele? Ele não precisa mais do que uma sala desse tamanho e uma câmera. E o que ele... Né? citar alguns nomes de... Filmes dele assim, excelentes são o Gritos e Sussurros, Sonata de Outono, que é um dos últimos filmes da Ingrid Bergman, inclusive, ela e a Liv Ullmann. O Sétimo Selo, que é um filme espetacular dele, né? Sétimo Selo que Acho que o Sétimo Selo, se não me engano... 11 em cada 10 estudantes de cinema adoram. Adoro, né? E o meu favorito dele, que é o Morangos Silvestres, né? Então, o Ingmar Bergman é um cara que ele não precisa... Não é que ele não tenha. Alguma coisa tem de efeito no filme. Mas ele não precisaria de nada. Ele não precisa para fazer um bom filme que te prenda a atenção, né? Mas é o seguinte, aí é aquela outra coisa que eu falei. De vez em quando você quer se divertir. Agora, se você for pegar um filme de Ingmar Bergman querendo se divertir, você vai quebrar a cara. Também Né? que um dos filmes que eu sempre gostei, que muitas pessoas torcem o nariz, são os antigos faroestes. Que tinha umas histórias muito Na boas. Tela Viva, Tem filme bom. Tem filme muito sem bom. efeito. Tela Tinha Viva. o Leone, Sem efeito, você que pensa. Eu sei que pensa que é sem efeito. Você que mas não é pensa. que- Vamos nos eu falo esquecer. aquela coisa gritante, sabe? Não vamos nos esquecer que cada tiro que explode lá no chão Não, é sim, especial, né? sim, mas tá querendo dizer aquela coisa gritante. Agora, sabe? quinta-feira, eu passei no Tela Viva o Homem que Matou um Facínora, do John Ford, que é um faroeste com Lee Marvin, John Wayne, James Stewart. Nossa, que é um... Tinha 3 jovens de 15 anos assistindo o filme. Ficaram assim,
Eu fiquei só olhando a reação deles, né? Acho que nunca tinham ido. Né? E como prendeu a atenção deles. E o que eu falei, o Era Uma Vez no Oeste. Era uma do Sérgio Leone, né? Aquele lá também, pra mim... Isso daí é covardia, né? Né? Não, mas é muito bom. Acho que foi nele que o Charles Bronson surgiu, né? Deu aquele up, né? E inclusive a música, né? Do filme do Bom, o som dele. Morricone, a música lá. Agora, né, a gente Astros pode também jogam. defender o lado dos efeitos. Quer ver só uma coisa? O Incrível Homem que Encolheu. Ah, pois é, né? Faz esse filme sem efeito especial. Mas você usou aquele esquema de razão também, da câmera. É efeito ótimo o filme inteiro. Né? A querida encolhia as crianças. Filme divertidíssimo, conta ele sem efeito. O filme do Roger Corman. Só que é aquele negócio, o efeito ele tá lá pra ajudar a contar a história. Ele não tá lá. Às vezes o querido encolhia as crianças até fizeram pra... Agora vai arrumar uma encrenca enorme, né? Sabe grupo de jazz que gosta de improvisar? Então às vezes pode ser um tesão pra quem tá tocando, não pra quem tá ouvindo é um pé no saco, entendeu? Eu acho que vai muito por aí, às vezes o cara tá criando ali. Né? Tá naquela... Muito aquele legal, você que tá ouvindo assim. Sabe, você ouve 12 faixas do disco, parece que você ouviu a mesma música. Então você não gosta de John Sketch, né? Eu gosto de Lalo Schifrin. Lalo Schifrin, que por sinal compôs a música do Horror MTV. O programa de Missão Impossível. Também, a Missão Impossível também é do Lalo Schifrin. O antigo. Não? Eles mantiveram a mesma música. Aqui tem um filme do Ingmar Bergman cheio de efeito aqui, ó. Fanny e Alexandre. Esse filme usa muito efeito. Aliás, é um filme que eu saí do cinema com dor de cabeça. E do que é a história dele? Surrealista. Surreal? É um filme surrealista. Muito bem. Agora no próximo bloco vamos discutir de onde vem essa idolatria e o amor cego que a maioria de nós temos pelo cinema norte-americano. Go ahead. Make my day. Estamos de volta. Nesse bloco discutimos a idolatria e o amor cego pelos símbolos norte-americanos, enraizados em nossa cultura. Então a gente não vai falar sobre filme pornô, não, né? Não. Não. Ih, o Evandro ficou Só se falasse de filme pornô, teria que começar com o japonês, então. Vixe. Bom, Renato, Mas o japonês é filme muito curto. Oh. Agora é hora do... Bom, Renato, você teria alguma ideia para falar pra gente quando que começou isso? Quando que o Brasil começou como eu posso dizer, não só o Brasil, o mundo inteiro paga tanto pau pros filmes americanos? Desde que eles têm mais dinheiro que a gente. Estão mais visíveis, estão mais expostos. Mas tem um fator que contribui também, tá? Tanto é que o cinema francês ele era muito forte também, né? O alemão também. Tem esse lance, mas é mais uma herança, eu vejo como mais uma herança do nosso regime militar de 64 também, essa fechada de porta para o cinema europeu, para o cinema asiático, que nem tinha aberto direito ainda, né? Porque no regime de 64 tudo que se fazia pensar era era totalmente colocado em segundo plano. Então você percebe, eu estou citando aqui informação da Júlia Faliviani Alves, que é uma professora de sociologia da PUC de Campinas, tá? E ela tem um livro chamado Invasão Cultural Norte-Americana, e ela põe como um marco um momento em que se procura deixar em segundo plano tudo que faz pensar, para você pegar os enlatados, o escapismo e trazer para a nossa cultura. Tá? É um divisor de águas realmente, você vai ver que da década de 60 para cá a coisa explode. Né? Na década de 60, você ainda tinha certas noções do que era chique, por exemplo, era o que era francês. O cinema francês, aquele cinema noir, que mais? Novela vaga. Era o que as dondocas, né, gostavam, né, principalmente, assim, você norteava o
o que era chique, o que era interessante, mais pelo que vinha da Europa. Só que esse chique interessante muitas vezes fazia pensar, né? E se você ia pegar o que vinha da Europa, você podia pegar, por exemplo, a Revolução dos Cravos em Portugal, né? E outras cositas. Os movimentos na Sorbonne. Mas não só no Brasil aconteceu isso, né? Porque na Segunda Guerra Mundial, Hitler já deu uma baita de uma cortada na cultura na Europa também pra galera parar de pensar. Não, mas aí apesar dele gostar bastante, tipo, de visitar tudo quanto é museu de cidade que ele domava, que ele dominava e tudo. Não só visitar, como pilhar também. Como pilhar também. Mas os cinemas de todas as cidades que Hitler conquistava, os nazistas eles iam no cinema e falavam, olha, você não pode passar tal diretor, você não pode passar tal diretor. Mas isso aí qualquer ditadura faz. E ele prezava, Hitler, a cultura dele. Ele tinha cultura. Fala que não, com certeza. Cara. Mas a cultura totalmente ariana alemã. Exatamente. Então, até tem um filme foda pra caramba que passa isso daí. É o Bastardos Inglórios. Tem uma cena lá que a menina tá trocando os letreiros. Inclusive, se você ficar curioso, o filme que ela tá colocando, o filme da Leni Riefenstahl, e o filme que ela tá tirando é um filme chamado Corvo, do Henri Jorge Clouzot, que já tá disponível em DVD no Brasil. Eu tô doidinho pra comprar, pra conhecer. Mas eu ia falar isso também. Eu acho que a Segunda Guerra Mundial também matou muito. Aliás, o Hitler conseguiu matar muito cinema, inclusive o dele, né? O cinema alemão da década de 20 e 30 talvez fosse o que tivesse de melhor no mundo, né? Os expressionistas e tudo, né? Mas tem essas cópias ainda. Fácil, não sei se é fácil de encontrar, né? É fácil, relativamente fácil. Né? Hoje é internet. Hoje não, e hoje é internet. Tem até aquela caixa em formato de caixão, né? De expressionismo. Não, aquela não é, não. Expressionismo alemão, essa de caixão é só filme de terror. É verdade. O expressionismo alemão você tem diretores como o Robert Wiene, o Fritz Lang e o Murnau, né? São talvez os três mais importantes. Os grandes cineastas da época, da década de 20, eram eles. E na América o Chaplin, né? Buster Keaton. E o Griffiths, né? O David W. Griffiths. Só dar um dado interessante, que eu acho que foi você mesmo que me passou, Renato. Que os grandes diretores não são americanos, né? Não. Chaplin era? Inglês. Spielberg? Descendente de judeu. O Billy Wilder é austríaco, o Frank Capra é italiano. Peter Jackson neozelandês. E vai por aí. Você tá vendo como a coisa? E o Coppola. Italiano? Ele é de ascendência italiana. Quem que é polonês mesmo? Oh meu Deus, tô até tentando prender o cara. Polanski. O Roman Polanski. O Roman Polanski é de ascendência polonesa, mas ele é francês. É francês, mano. Continua. Foi ele que teve a mulher Hitchcock? Né? Hitchcock inglês. Inglês também, né? Mas os americanos já têm esse costume. Se o diretor é bom, eles pegam pra... Serial killer. Às vezes pra fazer os caras têm uma cidade inteira dedicada pro cinema. Agora, vamos pensar uma coisa, né? O cinema americano tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Eles têm do mesmo jeito que nós temos tendência para fazer, nós temos tendência para música, né? Que o Brasil é muito bom em música. Eu tô falando de música, não tô falando dessas porcarias que tocam no rádio, né? Que 90% do tempo é música americana. Que toca no rádio. Mas a brasileira consegue ser pior. Não consegue. Agora a música. Agora a música brasileira atualmente faz muita coisa boa. A gente não tem acesso. Mas eles têm um quesinho com o cinema. A cultura do cinema pra eles é muito importante. Qualquer moleque lá de 10 anos, ela conhece todos esses filmes que nós estamos falando aqui. Eles conhecem Cidadão Kane, eles conhecem Psicose, por isso que no Pânico, né? Eles fazem um monte de piada com filme antigo, porque a molecada de lá entende, a daqui fica boiando. Nossa, cara, no Todo Mundo em Pânico, eu ri sozinho no cinema várias vezes, velho. Agora, eu acho que tem esse lance do pós-guerra, que ajudou o cinema americano, mas eu acho que tem o lance também deles sempre estarem bem visíveis, né? Eles têm como estar bem visíveis. Uma vez, quem que foi um escritor famoso, não sei se não foi o Zé Saramago, né? Um dia eu estava no Paraguai, numa cidadezinha do Paraguai, ele falou assim, olha, quantos Shakespeares que não nasceram aqui, né? Mas não tinham como se comunicar.
né? E aí hoje em dia você tá vendo assim, o cinema indiano emergente com filmes de qualidade, porque eles são os que mais produzem filmes no mundo. 90% é lixo, mas eles sabem, também fazem coisa boa. Eu gostei. Bom, pelo menos foi feito tudo na Índia. Não sei se é o diretor indiano, que eu não me lembro, não recordo o diretor. O Quem Quer Ser Milionário. Baita filme, né? Não podemos esquecer que o Shyamalan também é um diretor indiano. Isso faz porcaria hoje em dia. Mas o filme eu gostei. Fez 2 filmes bons depois. Depois Quem Quer Ser? do Inquebrável, Olha, eu gostei da Dama da Água. o Corpo Fechado, né? O nome que não tem nada a Quem ver. foi o diretor mesmo do Último Mestre do Ar? Shyamalan. Puta que pariu, cara. Apertaram o fast forward na história do negócio lá, o filme é super corrido, em vez de chinês, né, botaram um monte de indiano lá, acho que ele quis dar... Ele tem que botar a família dele. Mas aí, ó, Clique é um filme americano legal. Clique? Clique, ele falou de apertar o fast forward. Eu creio que é muito com a bom. Sandra. É filme legal pra caramba. Bom pra caramba. E é um Você filme vê, que ó, também não É uma E é um comédia. filme que no fim você pensa, faz você pensar. É uma comédia, é inteligente, abusa de efeito especial, E nem faz por a gente isso. dar risada. Nem por isso os efeitos deixaram a história em segundo plano, tá vendo? É esse o caso. Aí é que tá, né? Bons exemplos. Além do formato clichê, né, do Clique. Que é um pai de família que tá indo mal com todo mundo, de repente ele encontra alguma coisa que vai fazer ele enxergar como ele era um idiota e ele vai resolver tudo e final feliz. Tem um monte de filme nesse... Eu acho que a grande genialidade dos caras tá conseguir criar alguma coisa que não é nova, porque não tem nada novo. Né? Não tem. Não, o bom é aquela velha história, né? De que na natureza assim, nada se cria, tudo se copia. O cara pega e... Você misturou Lavoisier com a Chacrinha, mas tudo Justamente. É que o Lavoisier falou que na natureza Nada nada se cria, tudo se transforma. E o Chacrinha disse que nada se cria, tudo se copia. Então foi o Lavoisier, o Chacrinha. Não, mas o que acontece no cinema é isso, você não cria nada, você copia. Por exemplo, Vida de Inseto. O que é aquele filme? Vindo de Certo, eu gostei. O que é aquele filme? Aquele O filme enredo dele. O que é que é? ele mostra pra gente Fábula? o trabalho, que trabalho ele é? em grupo. Então tá, você já assistiu os 7 Samurais? Sétimo... 7 Samurais, Samurais. Então eu vou te dar brevemente. É uma tribo no lugar do interior do Japão que todo ano é assaltada por alguns bandoleiros lá. E o cara vai buscar 7 samurais para defender a tribo. Me sinto enganado. Tá? Os 7 Magníficos, é 7 Magníficos mesmo, né? O Faroeste, né? Que aliás se dá crédito ao filme japonês, 7 Homens e um Destino. Que eles são uma cidade assaltada e eles vão buscar 7 pistoleiros para defender a cidade. E o que é Vida de Inseto? É de novo 7 samurais feitos em 7 samurais pra criança. Ah, tá, entendi. Não, Entendi a lógica. Tem um filme também agora que eu tava vendo ele ontem. dialoga, é uma coisa legal, uma coisa. Não posso falar original, né? Porque não é. Mas foi uma maneira diferente de Mas contar a foi história, feito. né? Tem um filme também que tem um elefantinho que o tempo todo ele fica carregando uma flor que tem um grão. Norton e o Mundo dos Ken. Mito da Caverna do Platão. O mito da caverna. É o mito da caverna. Fugimos do seu tema. Você assiste o filme inteiro, você percebe. Mas é um filme bem legal. Bem legal. Eu vi ontem, eu conheci ontem, eu tava vendo com a Mayara, falei, é o mito da Caverna do Platão isso daí. E sabe outra coisa que me passou pela cabeça agora? A gente se acostuma com um padrão, né? A gente se acostuma com um padrão. Então, de repente, você pega um cinema diferente e você fica querendo ver filme americano, né? Fica difícil, né? Ou fica comparando, Assim, né? a nível da maioria da população, né? Então, quer ver aquele filme, com aquele esquema, com aquele finalzinho feliz, não sei o que tem. Ah, mas tem um... Aí você pega um cinema alemão, você pega um cinema francês, ou brasileiro mesmo, né? Não é aquilo que você está acostumado, né? Que é um hábito. diferente, que eu achei um filme totalmente cultural, foi o Édipo Rei, italiano. Né? Aquele lá é pra quem gosta mesmo de cultura, porque ele usa mais simbolismo no filme, sabe? Ele não usa efeito especial, é só simbolismo e conta a história. Não, falando de cinema americano, agora tem uma linha assim que dificilmente eu gosto de outro padrão de cinema que não seja o americano. É filme de ação e filme de guerra. É filme que assim, dificilmente eu gosto de outro. Eu gosto daquele padrão americano, eu gosto do padrão hollywoodiano. Eu gosto de O Resgate do Soldado Ryan, Falcão Negro em Perigo, esses filmes assim. Entendeu?
A Conquista da Honra. A Conquista da... Na verdade, esse é um paralelo que eu não consigo gostar. Eu não gostei de A Conquista da Honra, mas eu adorei o Cartas de... O Cartas de Iwo Jima, que aliás é melhor mesmo. Entendeu? Eu gostei mais do Cartas de Iwo Jima que o do A Conquista da Honra. Agora, por exemplo, o filme de ação é aquilo que eu falo. Filme de ação é pra quem quer se divertir só, né? Tá afim de nada, quer se divertir. Que nem a minha mulher fala, quando eu quero ouvir besteira, eu assisto novela. Então... E eu vejo da Pena. Filme de ação não é pra você pensar. Não é, filme de ação é pra você se divertir. Às vezes quando fazem filme de ação que colocam uma ideia pra você pensar, fazem o filme A Ilha. Que metade do filme eles tentam botar uma história pra você pensar. A outra metade é correria desenfreada. Você fala, qual que é a ideia do Aí filme? no fim tem um discurso ou uma cena no tribunal em que o cara vai defender o condenado. Não, nesse. Mas é. Ou que sempre alguém vai falar, que nem a partir de 64 pra cá, é que sempre vai incomodar as pessoas, é qual a ideologia que estaria atrás disso, né? E às vezes também é um pouquinho de paranoia também, às vezes Então, filme de ação. E qual a ideologia do Tropa de Elite? É o que eu ia falar agora. né? Ô louco, eu achei Tropa de Elite um filme muito foda, muito bem feito. Um ou dois, porque é dois filmes completamente diferentes. Não, Não, é dois sequência. é mais Ó, história. o 1 eu já achei muito bom. O 1 eu já achei um filme bom, eu já gostei do 1. É, o um Agora, é um filme sobre a tropa de elite. É. O dois não é. Agora o 2, puta que pariu, aquela parada explode a cabeça, porque você fica assim, caralho, é por isso que a gente não consegue consertar esse país, entendeu? Expõe uma coisa de um jeito que você fala assim, puta, tem muito filho da puta por trás daquilo que não deixa o negócio andar pra ir pra frente. Entendeu? Então assim, é um filme de ação, é um filme legal, é um filme que tem mais história que o primeiro. Ação. E um adendo, saiu antes das eleições. Do segundo turno das eleições. Segundo turno das eleições. E é um filme que mostra pra você o país que você tá vivendo. Depois você para. Pelo menos eu parei pra pensar no tipo. Por que não vai pra frente o negócio, entendeu? Porque quem a gente tá colocando lá em cima é tão podre quanto os caras que estão lá na favela vendendo droga, entendeu? Go ahead. Make my day. Eu tenho um primo que faz vídeo também, né? A gente começou fazendo vídeo junto quando era moleque e ele sempre reclama dessa questão do apelo social no cinema brasileiro, né? Falou de câncer, de doença, de favela, é filme bom. A gente participou do Mapa Cultural Paulista, acho que foi o último Mapa Cultural Paulista que teve vídeo, e ele ficou indignado. Eu também fiquei, mas ele mais ainda, porque a gente concorreu com um vídeo muito bem produzido, né? Tanto é que a gente chegou a ganhar menção honrosa de produção. Um vídeo, diga-se de passagem, sem nenhum efeito especial, tá? Bem produzido, não é a técnica acima da história, não. Era um vídeo que estava muito bem feitinho, uma história legal. E o vídeo que ganhou era uma sequência de imagens fora de foco e depois aparecia que o câmera era cego. E era aquele apelo social, porque o cara, na verdade, ele é um câmera que tem um problema sério de visão e ele trabalha com vídeo. Tava mostrando isso no vídeo. Também não. Né? Pô, a escolha é dele! Sabe? Ele trabalha com aquilo porque ele quer. Porque ele quer. Mas é aquele negócio do. Pronto. Ganhou o festival. Então, Apelou, né? Apelou. É o chamado apelão, né? Aí você Chamado assiste apelão. Janela Dalma, que fala de tudo isso, no apelo é um baita de um documentário, né? Pra quem assistiu. Né? Chegou a ser um consenso de que você falar sobre as desgraças do Brasil faz com que o filme seja um filme bom. Ou então você tem umas trepadas assim no filme. Ah, com certeza, né? Se tiver uma. Mas É sexo. Nada brasileiro, o ensaio sobre a cegueira não falou de desgraça. Mas pera um pouquinho, sai sobre a cegueira. Não, mas tô falando. Brasileiro? Ele é uma produção Ele é brasileira. Nossa, É sobre um livro do José Saramago que é português e rodado no Canadá, no Brasil e no Uruguai. É? Tá? E a música do filme é de um conjunto brasileiro também, o Act, que é muito bom. Um negócio Eu gostei muito. fora de série. Tá? Embora ele seja falado em inglês, né? Ele é um filme. Mas aí é que eu falo, não é um filme que o cara que vai sentar pra se divertir vai conseguir. Então, mas hoje em dia, quem tem paciência para ficar 2 horas na frente da TV ou da tela do cinema, assistindo uma coisa que vai fazer ela pensar, se angustiar.
E sair de lá refletindo. Tudo é a própria dirigido. Tudo é dirigido pra pessoa não fazer isso, né? Todo bombardeio. É aí que tem. tá a questão. Por isso que eu falo. Isso aí ainda é sequela Isso é ranço do Né? regime militar. do regime militar. Ah. Por que que hoje em dia, por exemplo, não é mais popular o tipo de arte que era popular na década de 60? Porque na década de 60, quem tava na Globo, quem ia para programa de auditório, essas coisas, era o quê? Era Chico Buarque, Caetano, Jorge Ben. Esses caras eram mídia. Você entendeu? Você E a população pobre, a população que não tem acesso à informação e tudo mais, gostava disso. Você ligava ao rádio FM o dia inteiro, tava tocando Chico Buarque, tava tocando Tom Jobim, tava tocando... E hoje em dia que não tem a Tinha. ditadura? Por quê? Hoje, eu vou roubar a palavra do outro cara que eu não lembro o nome. Ele fez uma pergunta no programa Prazer em Conhecê-lo na Rede Vida. O que é pior, a ditadura militar ou a ditadura da mediocridade? Porque uma coisa é esconder a informação e a cultura do povo, da massa, e a outra é entupir a massa de frivolidade de forma a deixar a cultura em segundo plano e escondida. É outra forma de Controlar? censurar e controlar, não sei. Diga aí. Então Alguém aqui já assistiu Tá Aqui na O Lista? filme bom é 1900 Não, filme não, livro, mas tentaram fazer adaptação do livro. 1984. 4. Tem uma discussão boa sobre isso. Em 1984, o autor, que é o Orson Welles, Não, Não. George Orwell. George Orwell, o medo dele era que houvesse um governo autoritário que controlasse a informação. O contrário aconteceu com o livro do Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, que ele previu a ditadura da mediocridade e, na verdade, ninguém deu muita atenção pro livro, eu acho, quando ele foi lançado. Alguém já assistiu Morte em Veneza, do Luchino Visconti? Não. O Luchino Visconti, ele transformou o livro do Thomas Mann, que aliás é Prêmio Nobel de Literatura, né? Esse livro, o Gustave Aschenbach, ele transforma o Gustave Aschenbach em um compositor. E ele tem muitas altercações sobre arte com um amigo dele que é o Alfred, por acaso, né? Não é o mordomo. Não. Ele não é mordomo. Ele também não leva papel higiênico. Pode parar. Aí o Alfredo! E tem uma hora que o Alfred ele olha pro Aschenbach e diz o seguinte: sabe o que tá na base daquilo que agrada a todo mundo? Mediocridade. Go ahead. Make my day. Antes da gente encerrar nosso programa, eu gostaria de perguntar para o Itaú se ele gostaria de estar defendendo o cinema atual. Porque às vezes eu levo ele para assistir filme lá em casa. Não precisa ser filme de 1920, 1930. Se eu colocar um filme da década de 70, ele já se contorce no sofá e não consegue assistir. Porque o filme é um pouquinho mais lento do que os filmes atuais. Então, Itaú, a palavra é sua. Por favor, tenta... o negócio é o seguinte, eu gosto de tiroteio, eu gosto de cabeça rolando, eu gosto de explosão, eu gosto de efeito especial, eu gosto de história mastigada na minha cara. Então, se isso faz de mim geração leite com pera, eu fico muito feliz em participar dessa geração hoje, entendeu? Vai azedar, né? Vai catar-se de Itaú. Eu gosto de vampiro, eu gosto de defunto levantando da cova, eu gosto de fantasma, eu gosto de tudo isso. Os zumbis de Homero, gosta? Romero. Necromante. Olha, o Jorge Romero eu não sou muito chegado nele, eu gosto mais do Roger Corman. Esses são os... É mais ou menos Não, da é mesma época. a mesma época? Mas o que diferencia ele do... O Jorge Romero, ele já parte um pouquinho para aquele cinema que dá mais nojo do que medo, né? O Roger Corman já é mais no sobrenatural mesmo, né? É mais na linha O do Romero é rachinho tipo para assim, perna. 1000 maneiras de se matar um zumbi. O Roger Uma Corman, pessoa. o Roger Ele já tá Corman, morto. ele fez muita adaptação de Edgar Allan Poe, Esse Romero aí não é o A Noite dos diretor Mortos do- Vivos. Ah, tá. Madrugada dos Mortos. Madrugada dos Mortos. Você quer o cara do Arraste-me para o Inferno. Mas isso aí Não, isso aí é isso- o Sam Raimi. Essa Sam Raimi.
Isso aí dá um e-cast inteiro. Eu quero Falar só aproveitar. sobre filme de terror. Dá. Eu quero aproveitar para deixar um convite aqui para o pessoal comparecer às quintas-feiras no Centro Cultural, às 7h30 da noite. Centro Cultural de Mogi Guaçu. No Centro Cultural de Mogi Guaçu, 7h30 da noite. Tem uma sessão de cinema cultural lá, né? Onde a gente exibe filmes mais recentes e bem antigos também, né? A questão lá, a seleção de filmes é feita pelo conteúdo do filme, né? Não só pela idade. Nessa próxima quinta-feira eu vou estar passando um filme bem raro, que é o Drácula, de 1931, mas a versão feita em espanhol, que é a versão do Bela Lugosi a gente já exibiu semana passada, que é um filme raro e bem interessante. Bela Lugosi foi o primeiro Drácula? Primeiro Drácula falado, É. né? Porque tem o Nosferatu de 22, né? Que é mudo. Go ahead. Make my day. Um filme atual que eu queria saber a opinião de vocês foi A Origem, Inception, que eu acho que foi um respiro, uma tomada de fôlego no cinema que estava sendo bombardeado por banalidades e frivolidades, e A Origem veio no meio disso como um filme para adulto, na época de férias, de verão. Tem cheio de efeito especial e tem um roteiro bom, eu gostei, queria saber o que vocês acham disso. A técnica usada pra fazer o Origem foi impressionante, cara. Tem uma cena que eles estão parece que tudo começa a girar, que a gravidade no hotel lá tá sendo cortada. Isso é cenário girando. Você tá vendo como o efeito ótico é mais legal? Não, tá muito boa. Agora, Aquilo ali foi efeito ótico. agora tem tudo, tem tiroteio, tem perseguição, tem trem atravessando a rua no meio da cidade. Mano, é muito louco, faz isso com efeito ótico. Justamente. Se demorar um puta de um tempo. Mas justamente as partes que eu não gostei no Inception. Tá lá uma história cabeça pra caramba, aí no meio da história corta pra uma perseguição, gente dando tiro, não foi sem sentido. Eu vou Não recomendar. tem sentido não que no roteiro explica. Mas ele tem um roteiro que não é em nada compatível com o que o cinema americano procura injetar no... Mas é um filme. Com certeza. Mas é um Nolan. Hoje em dia os filmes já é pelo diretor. Ele fez um Batman Begins, então ele já tem nome. Então no meio ele pode colocar um filme mais cabeça. Depois o próximo filme dele vai ser um filme ação. Aí depois ele vai ter crédito e ele faz outro filme pro pessoal pensar. Porque o cara tem crédito, senão não dá pra Mas fazer. a Origem teve uma bilheteria respeitável. É, né? a Origem, a Você pode bilheteria foi tiroteio? boa. Por causa do nome do diretor. Eu vou te recomendar uma comédia pra você. Assiste Quanto Mais Quente Melhor. Oh, pode crer. Tem perseguição, tem tiroteio e você ri pra caramba. Né? Boa. Tá aí um... 1958. Aí, olha lá, quer ver? Pronto, estragou. 1958. Puta que pariu, velho. Preto e branco. Caralho. Vai ter refilmagem isso aí? Se Deus quiser, não. Se Deus quiser, não. Deus não.